Eu queria fazer um negócio meio Samurai Obi-Wan com Assassin's Creed, mas não deu certo. Subir o Monte Fuji. Quando você viaja, é legal você entrar em roubada, é legal você sair do esquema roteiro e você entrar em furada. Vem história pra contar, né? Quem não bebe não tem história, quem não se estrepa não tem piada. O Monte Fuji provavelmente foi a coisa mais irresponsável na qual eu me meti em toda a minha história de viagem. O Japão foi uma viagem muito especial para mim. Eu realmente tinha uma ligação muito pessoal com o fato de eu estar viajando lá. Mas escalar o Monte Fuji não estava no roteiro, não fazia parte do planejamento. Eu viajei com um amigo e uma das coisas que você pode fazer quando você está em Tóquio é avistar o Monte Fuji. O Monte Fuji ele é o ícone japonês, ele é Cristo Redentor do Japão. Ele é um vulcão com formato cônico perfeito. Está localizado na região central, ele tem muita estrutura e os japoneses escalam o Monte Fuji aos milhares todos os anos. Quase uma tradição para muitos japoneses, uma vez na vida, subir. Consequentemente, a estrutura é muito boa, o acesso é muito fácil. Para quem resolve subir o Monte Fuji, a dificuldade é mínima, a menos que você seja eu. E eu confesso que eu fiz merda. Realmente eu passei um perrengue enorme. Mais do que falar sobre como você pode subir o Monte Fuji, eu queria contar como você não deve subir o Monte Fuji. Como correu tudo bem, como deu tudo certo no final, ficou muito divertido, mas eu dei margem para acontecer muita bosta. E você quer aventura até o limite da sua segurança. Como é que faz para você subir o Monte Fuji? Tem uma região metropolitana em Tóquio onde você pode avistar o Monte Fuji. As fotos bonitas, que inclusive tem um lago com um monte no meio, com neve, são geralmente feitas desse lugar. Muitas pessoas vão lá para avistar o Monte Fuji, onde para fotografia ele é muito bacana. A maior parte do tempo ele está sempre encoberto com nuvens, então diz que quase não vale a pena. Era uma quarta-feira e a quinta-feira estava destinada para a gente fazer isso. E aí o dia ficou perdido, ficou um dia avulso no roteiro. E o meu amigo teve a ideia, por que a gente não escala? Aí eu falei, beleza, você quer subir? Tá joia. Então você entra na internet, pesquisa como é que faz, como é que funciona. A gente sobe amanhã, você vai me prometer que a gente vai sair pra jantar, porque tinha um restaurante que eu queria conhecer, e depois a gente vai pra balada. Fechou? Fechou. Quinta-feira, eu não queria perder uma noite de quinta-feira em Tóquio. Aí a gente saiu, foi às compras na quarta-feira, porque eu não tinha levado absolutamente nada pra fazer uma trilha dessa. E eu tava com muito medo da temperatura. Na verdade, a parte mais divertida foram as compras. Comprei essa blusa, que foi um souvenir que eu trouxe com o maior carinho de lá. Uma bota para trekking que foi essencial, ela salvou minha vida. Se eu não tivesse comprado aquela bota, com certeza eu não conseguiria nem ter descido da montanha. Capa de chuva, que foi fundamental, apesar de ter comprado um tamanho menor que deveria, mas sem ela também a gente não teria nem chegado no topo. Muito chocolate, muita comida japonesa para comer no caminho. E ficou combinado da gente sair às 5 da manhã para pegar o metrô. Você vai até a estação Fujisan e da estação Fujisan você pega um ônibus. Esse ônibus leva mais ou menos quase 1h30, quase 2 horas para chegar até a quinta estação. São 9 estações para você subir a montanha. São vários caminhos que você pode seguir. O mais famoso, o mais tradicional foi o que nós escolhemos. Cada estação é uma parada com um restaurante, alguma coisa para comer, alojamento. Você pode comprar várias coisas para você poder fazer a escalada, inclusive oxigênio. Aqui é a 7ª estação, o clima de escalada do Monte Everest. Aí você pode pedir uma sopa quente, secar um pouco o corpo, comprar uma badulaque. Aí a gente deve estar uns 3.000 metros. Nós chegamos na quinta estação por volta de 7h30, 8 horas da manhã. Foi o tempo de tomar uma sopa, comer alguma coisa quente, se preparar, dar uma olhada nas lojinhas ali. Eu comprei isso aqui porque eu achei que seria legal andar com o pau e tirar uma foto no alto da montanha com uma bandeirinha do Japão. E eu fiz questão de trazer pro Brasil porque basicamente foi com isso aqui que eu consegui descer a montanha, salvou minha vida. Então esse pauzinho ganhou um peso emocional. Em cada estação você pode gravar a sua parada e você pode ficar com esses símbolos aqui. Uma gratificação pela altitude que você atingiu. Nós começamos a subir das 10 da manhã, logo na entrada tinha uma placa dizendo para você não fazer bullet climbing. Bullet climbing eu achei que era quando a pessoa subia correndo, mas na verdade era fazer exatamente o que a gente estava fazendo, subir de uma vez só. Existem paradas nas estações com alojamentos, onde você pode ficar por algumas horas. As pessoas sobem o Monte Fuji ou para ver o sol se pondo ou para ver o sol nascendo. Elas param em alguma estação dessa, elas descansam por algumas horas, 4, 5 horas, dormem e depois elas
prosseguem a caminhada. Mas nós não sabíamos disso, só descobri isso quando já estava na estação. As reservas têm que ser feitas antecipadamente, acho que até por internet. Um senhor Miyagi apareceu lá de repente e falou para nós não subirmos a montanha porque estava previsto tempestade no topo, mas o dia estava bonito, estava sol. Eu falei, meu, não, né, Japa? Vamos subir. A subida é tranquila, é um caminho largo, terra batida, é bastante íngreme, por um bom período de tempo é só uma caminhada morro acima esforçada. As estações são bem bacanas de parar, é divertido, já tinha passado a altitude das nuvens, o dia ainda estava aberto, tinha sol, existiam pessoas subindo a montanha, tinha pessoas, então você via movimento de gente mais abaixo de você ou lá para cima. Até aí a escalada estava tranquila. Da 7ª estação para cima começou a esfriar muito, a temperatura começou a cair bastante, e aí começou uma garoa intermitente que não parava nunca, e isso a gente começou a ficar encharcado. E aí você chega numa parte em que você vai andando de 200 ou 300 em 300 metros, e essa parte fica bem acidentada com muita pedra, e você praticamente escala as pedras daí. A partir dali eu comecei a sofrer mal de altitude, eu não achei que eu ia passar por isso, até porque eu sou ativo fisicamente, faço esporte, mas eu não tinha noção do quanto era grave ou não. Eu andava 3 passos e tinha que ir para descansar 1 minuto, eu andava 3 passos e descansava 1 minuto, eu não tinha fôlego, não tinha resistência, a subida começou a ficar muito lenta. Meu amigo não sentiu nada, ele subiu numa boa, o tempo todo ele me acelerando para subir. Já perto da 8ª estação, a temperatura tinha caído muito, a chuva tinha ficado forte, o tempo tinha fechado, a bateria da câmera descarregou por causa da temperatura muito baixa, a comida já tinha acabado, a mão doía, então eu não conseguia mais usar nem o celular para sequer registrar nada. Então depois da 8ª estação praticamente a gente não tem mais imagem de nada, exceto algumas coisas que a gente conseguiu fazer no topo. Cada 3 minutos ininterruptos de caminhada que eu faço me dá tontura. Quem encontrar o seu celular aí pode saber que eu amo todas vocês. Mas a subida começou a ficar bem mais difícil. Realmente o tempo virou de uma hora para outra e o Sr. Miyagi estava certo. Começou a não ver mais ninguém subindo a montanha. Quando a gente passou da 8ª estação para a 9ª, deu 5 horas da tarde. A montanha fecha esse horário. Todo mundo que trabalha na montanha some, as luzes apagam, as pessoas que estavam subindo já se recolheram nas estalagens onde iam ficar. Nós conseguimos atingir o topo às 6 horas da tarde. Nós começamos às 10. Eu li relatos na internet de gente que subiu em bem menos tempo que isso. Com certeza não pegou uma temperatura tão baixa, pegou um dia mais bonito ou pegou um movimento maior de pessoas, e isso anima você. Mas quando você está fazendo uma coisa sozinho, num lugar completamente desolado, você começa a se questionar se você está fazendo certo ou não. A gente chegou no topo da montanha, virou uma tempestade. O vento ficou forte a ponto de eu achar que ele ia me jogar da montanha. A gente entrou no banheiro, tinha outros 2 caras lá também. Inclusive um deles era um youtuber da Finlândia que me entrevistou ainda pro canal dele. O tempo ficou muito feio. Eu fiquei assustado, a gente não teve coragem de ficar quase lá em cima. A gente deve ter ficado 15 ou 20 minutos no máximo, não deu pra ficar mais que isso. Chegamos! Povo do Japão! Minha mão vai congelar! Pra lá, não sei se eu fico feliz ou se eu fico com medo. Pra lá é o morro, pra lá é a cratera. Não vai dar pra dar. Tá muito frio, muito vento, chuva. Pode não, há 3 7 atrás de Apuxa, classificado pra tempestade. Eu queria registrar esse momento fantástico. Não vi porra nenhuma. Pra quem tiver curiosidade de saber como é o topo do Monte Fuji, ali fica a cratera e aqui fica a instalação do topo. E eu falei com um japonês onde era o topo, ele falou que era aqui é o banheiro. Então o topo do Monte Fuji fica numa latrina. E tá congelando aqui. Eu passei os últimos 2 quilômetros de subida com falta de ar. Eu não sinto meus dedos. Eu tô todo encharcado. Não, cacete. Isso aqui é sério. O último ônibus da 5ª estação sai às 8h40 da noite. Precisávamos descer a tempo de chegar às 8h40 na estação de ônibus, senão ia ter que dormir na montanha. A descida da montanha foi terrível. Escureceu. Ficou um breu absurdo, a montanha não tem iluminação nenhuma. A gente tinha um pouco de bateria no celular que dava para iluminar alguns metros assim que a gente andava, desligava a luz, andava mais alguns metros, desligava de novo. Você fica o tempo todo com medo de sair da estrada e rolar morro abaixo,
ou cair em algum buraco. Você se perde porque existem bifurcações na descida que te levam para pontos diferentes da descida. O cajado ali foi o que salvou, foi onde eu consegui me apoiar. Eu praticamente desci metade da montanha usando só ele como apoio. A outra perna eu já não conseguia mais pisar no chão. Eu machuquei a ponta de todos os dedos por causa da frequência de trauma no tênis. Eu tive dores no joelho e no quadril. Machuquei as duas mãos por causa da força que eu tinha que fazer no cajado. Meu amigo ficou imprestável também. Mal dá pra mostrar o tamanho do breu, que os dois bestas estão voltando, nas piores condições físicas possíveis. Nós conseguimos chegar na quinta estação às 8h35 da noite, desesperados, mancando, cagados de medo de passar a noite lá. Foi uma batalha contra o limite físico e contra o cagaço de descer aquele negócio horas no escuro, sem visão de ninguém. E do ônibus até o metrô, até conseguir chegar à estação de Tóquio, até conseguir chegar no nosso hotel, nós fomos entrar no hotel 1h da manhã. Eu tive sinovite no joelho por 3 dias, eu não conseguia subir nenhum lance de escada. Eu tinha que subir as escadas de costa. Eu tive sinovite no quadril, eu tive bastante dor, provavelmente foi uma bursite. Minhas mãos ficaram sensíveis, eu não conseguia me lavar, eu não conseguia passar sabonete e lavar o corpo. Foi sofrido, então passou perrengue. A despeito dos relatos que eu li de pessoas que subiram tranquilamente, existe sim jeito de você se meter em roubada e acabar se propondo a fazer uma coisa que ela sai do controle e chega a ficar quase perigosa. Se a gente tivesse torcido o tornozelo no meio da montanha, a gente não tinha como ligar para alguém, pedir um helicóptero, nada assim. Então a dica que eu deixo é essa: se você tiver interesse em subir o Monte Fuji, se prepare antes. Considere você subir em grupos, descansar numa estalagem daquelas, ou você passar a noite, você sair da quinta estação mais cedo. Existe a possibilidade da subida ficar muito longa por causa do clima, que pode prejudicar bastante. E a descida, se você fizer ela em horário noturno, sozinho, realmente é meio assustadora. Essa é a minha experiência. Todo samurai é macho, mas nem sempre é muito inteligente. Valeu. Chegamos, Luiz. Chegamos, porra. Cara, que ideia de... Ali. Deixa eu abrir lá, deixa eu só dar um zoom ali, ó. Chegamos faltando 10 minutos, cara. A gente desceu uma montanha de 4.000 metros de altura e conseguimos chegar exatamente no horário do último ônibus. Depois de enfrentar tempestade, chuva e descer tudo no escuro. A gente saiu no primeiro ônibus da e manhã. Conseguiu chegar no último. No último. E assim, e tinha tudo pra não chegar, né? Ideia de gíria que eu tive, a subida foi tranquila, mas a descida... A descida matou. A descida, olha, eu preferia subir 3 vezes essa montanha do que descer mais uma. É, né? Cara, meu pé tá arrebentado, meu pé acabou. Cara. Acabou. Ó, eu vou até numa massagem daquelas mulheres lá que faz massagem no pé. Monte Fuji, ó, Monte Fuji dominou o Monte Fuji. Dominado, ninguém morreu. Valeu Japão.